o Rodrigo, coordenador do Centro de Gramados Esportivos da Itograz. Hoje nós estamos aqui na unidade da Itograz em São José dos Campos, sobre a área da bermuda Hybrid, bermuda que recém-lançada pela Itograz aí no mercado brasileiro. E nós vamos fazer um bate-papo aí para informar melhor o cliente da World Sport sobre as características dessa grama que é muito promissora para o nosso mercado. Bom, quem está familiarizado com a Bermudas Celebration sabe que ela é a grama dominante nas arenas de futebol, principalmente aqui do Brasil. Exemplos como Morumbi, Mineirão, o Maracanã, Vila Belmiro, Fonte Nova, enfim, uma grande parte dos estádios do Brasil. A Celebration tradicional, ela chegou no Brasil em 2007. Então a gente está falando aí de quase 20 anos que essa grama foi desenvolvida. E os processos de melhoramento dentro das instituições, eles não param. À medida que o futebol evolui, os jogadores são cada vez mais fortes, as arenas são cada vez mais construídas com a finalidade de trazer conforto para quem está assistindo as partidas. As variedades de gramas também precisam evoluir para acompanhar todo esse processo. E, nesse sentido, a Hybrid foi o fruto do melhoramento que a Universidade do Mississippi desenvolveu através da sua mãe, que é a Celebration tradicional. A Bermudas Hybrid, ela é uma grama que já tem essas características das novas bermudas. Todas essas bermudas de última geração, elas vêm com uma característica de ter as folhas um pouco mais finas, o entrenó um pouco menor, e isso proporciona um gramado com uma densidade maior. Elas têm essa característica. E o que a densidade maior traz para a jogabilidade no futebol? Traz um gramado que você pode manter em alturas mais baixas, um gramado que é mais fácil de ser mantido, porque a estrutura da planta proporciona uma manutenção mais simples, não menos intensa, mas mais simples, do ponto de vista você vai ter um acabamento melhor para as partidas. Então é a evolução, são gramados cada vez mais adaptados àquele ambiente do futebol e que proporcionam uma qualidade de jogo melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessas características morfológicas da Hybrid. O que a gente traz aqui, ó? A gente traz folhas mais finas, menores, com entrenós muito curtos, e isso, quando mantido em situação de estádio em altura apropriada, aumenta muito a densidade do gramado. E isso, com certeza, vai trazer mais qualidade para o gramado. Além de aumentar a velocidade do jogo, por exemplo, ele também vai ser um gramado que vai sofrer menos dano. Então, os divots retirados, aqueles pedaços de grama que às vezes saltam durante uma partida, com essas gramas da nova geração, com a Hybrid, você vai ter menos problemas. Então, o gramado vai começar bonito e vai terminar a partida bonito. Essa é uma grande diferença dessa grama para o mercado aí que a gente acabou de lançar. Hoje a gente está aqui em São José. Esse é o primeiro campo de bermudas Hybrid certificada da Itograz aqui no Brasil. A gente já está fornecendo, já pode fornecer isso através do formato de Sprigs. Em breve, como vocês podem ver aí, a gente já vai estar com os formatos de maxi rolo, head to play e instant play. Mas eu já conheço essa grama há algum tempo. Na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, agora em janeiro de 2026, eu visitei uma obra da World Sports em Wellington, uma pista de salto. E eu me lembro que em setembro do ano passado, o Roberto Gomide me ligou perguntando sobre a Hybrid, porque ele ia plantar a Celebration, por algum motivo o fornecedor tinha só a Hybrid. E eu falei, Roberto, pode apostar nessa grama, pode plantar tranquilamente. A gente já tinha as informações, os dados sobre as características dela, e o Roberto plantou. E para minha felicidade, eu tive a oportunidade de, no último janeiro, visitar. O Vitor me recebeu lá. E a grama, a sensação do Roberto hoje, do Vitor, é de muita satisfação, porque a grama foi plantada pelo formato Sprigs. Eles tiveram um fechamento super rápido, a grama hoje está super densa. Eles fizeram a aplicação de semente de inverno, normal para aquela região, para essa época do ano. E o gramado se mostra muito, muito bonito, muito bom. E por
coincidência, a Flórida é o estado que tem as características mais comuns com as nossas aqui. Um clima mais quente, mais úmido. E lá, a Hybrid promete bastante. Assim como aqui no Brasil. Porque dos critérios que a gente tomou na decisão, quando a gente fez a escolha pela Hybrid, foi procurar uma grama adaptada ao nosso clima. E baseado nas informações que primeiro a gente coletou de estudos americanos, depois a gente validou no centro de pesquisa da Itogras, a Hybrid se destacou por isso. É uma grama que se destaca nessa temperatura mais quente. Ela é mais apropriada para esse clima do Brasil, com um verão bastante intenso. E é isso. A gente tem uma grama com muito potencial, a gente está muito contente de estar lançando ela e trazer aqui em primeira mão para vocês um pouquinho dessas características. Toda a grama desenvolvida principalmente nos Estados Unidos, onde os grandes centros de desenvolvimento estão, elas são enviadas a um período a cada 5 anos para uma série de centros que fazem validações desses novos cultivares. O nome desse programa é NTEP, N-T-E-P, National Turfgrass Program Evaluation, né? Cada 5 anos as universidades, as companhias que desenvolvem variedades enviam para todos esses centros e eles são espalhados por todo o mercado americano e repetem essas informações. Ela é uma referência não só para as bermudas, como para todos os outros espécies de gramas, quando a gente quer ter um comparativo e uma validação da performance desses gramados. Esses testes, como eu disse, eles são espalhados ao longo dos Estados Unidos. E quando a gente, Itogras, faz uma análise desses dados, o que a gente procura? É claro, ver o panorama geral, saber um pouco do potencial dessas gramas, mas principalmente se observar naquelas estações experimentais que têm clima mais relacionado com o do Brasil. Você sabe que principalmente a Flórida tem um clima quente e úmido, mas a gente tem informações no centro dos Estados Unidos, às vezes da região de Nova York, regiões mais ao norte, onde o clima é completamente diferente do que acontece aqui no Brasil. Então os dados são importantes, a gente analisa todos eles, mas a gente dá mais ênfase para aquelas regiões onde a gente tem uma condição climática mais aproximada. E quando a gente escolheu a Hybrid, a gente levou isso muito em consideração. A gente considerou bastante a performance das variedades em climas mais parecidos com no Brasil. Esse, eu diria que foi o grande diferencial para a escolha da Hybrid, para a aposta da Itogras na Hybrid, como uma nova bermuda híbrida para o mercado brasileiro. Então, pessoal, a gente dá mais peso para as estações que têm mais semelhança com as condições climáticas do Brasil. E nesse sentido, a Hybrid se destacou em 3 pontos principais. Turf Quality, que é uma média geral de todas as avaliações. Sombra, eles fizeram um teste em Texas A&M, que fica em College Station, no Texas, que é uma região bastante quente, principalmente no verão. E a Hybrid se destacou com relação a essa última geração de bermudas híbridas, essas que participaram do último teste. E também com relação à resistência à falta de água, ao estresse hídrico. Ela não foi a melhor entre as gramas, a melhor foi a Chief Tuff, uma grama que é desenvolvida pela Universidade da Geórgia, mas a Hybrid se aproximou bastante nesse desempenho. Então, quando a gente soma todos esses fatores métricos, né, as características, as performances e a condição climática mais aproximada com o Brasil, foi a base da nossa escolha pela Celebration Hybrid. E a Itogras, pioneira no mercado de gramas, líder no share, na participação dentro das arenas esportivas no Brasil, aposta na Hybrid como a melhor escolha, ou seja, a número 1, a grama mais apropriada para o nosso clima e para as condições dos campos de futebol do Brasil. Depois que a gente avaliou esses dados do INTEP e viu muito potencial na Hybrid, a gente a trouxe aqui para o nosso centro de pesquisa e a gente já tem 2 anos de dados coletados com ela.
E uma característica que chamou muita atenção nossa foi a velocidade que essa grama se recupera, que ela cresce. Isso é muito importante para nós produtores, mas não é fundamental. O mais fundamental para uma empresa que é focada no cliente é a performance dessa grama no cliente. E o que uma grama mais rápida representa para o nosso cliente, para o gramado esportivo? Todos sabem que o Brasil é o país, não só do futebol, mas o que também tem uma carga maior de jogos. Os nossos times jogam... A gente tem estádio, por exemplo, aqui no Brasil, que recebe 100 partidas por ano. Fazendo um comparativo, as principais ligas, os principais clubes do mundo, chegam a jogar 30, no máximo 40 partidas por ano no seu campo. Então a gente tem uma carga que chega a ser o dobro de uso. Atletas que cada dia são mais fortes e correm mais, um jogo cada vez mais posicional e concentrado. Então isso causa muito desgaste. Na alta temporada do futebol brasileiro, a gente chega a ter 2 jogos por semana. E a grama, a grama precisa de descanso para se recuperar desse dano causado pelo esse excesso de jogos. E isso vai se acumulando. Se a grama não tem uma capacidade de se recuperar, o gramado acaba entrando num processo de piora constante. A Hybrid vai poder possibilitar para esses estádios uma recuperação mais rápida. Então a gente acredita que ela vai colaborar em muito com um gramado melhor, e o gramado melhor vai proporcionar um futebol, um jogo melhor. Com essa característica da Hybrid, de ter uma velocidade de até 30% superior a outras bermudas híbridas, ela traz a possibilidade de uma troca por sprigs dentro do intervalo curto. Uma reforma, uma parada de Copa do Mundo, por exemplo, que usualmente um plantio por sprigs, você fazia o uso desse gramado a partir de 60 dias, a maioria das vezes com 90. E a gente vê potencial nessa grama, plantada a partir de sprigs, com uma densidade maior, a possibilidade de se fazer o uso desse gramado com 40, 45 dias após plantado. Isso traz para quem é do meio uma nova oportunidade. Não se pensava em trocar um gramado por sprigs dentro de uma janela de 60 dias. E hoje, com a Hybrid, a gente já pode começar a pensar. O plantio de sprigs, ele é tecnicamente superior, porque você não leva nenhum agente contaminante, só a parte vegetal para o seu gramado. E normalmente um gramado de futebol, embaixo dele tem um investimento muito alto em drenagem, em uma camada de areia. E levar um rolo que não seja apropriado para isso, um rolo com solo natural, pode comprometer a drenagem. A gente pode usar o sprigs, pode trabalhar com intervalos mais curtos, isso é completamente possível. E claro, não que a gente tenha também as nossas evoluções dentro da produção. Todas as gramas que têm a finalidade de atender grandes clubes, grandes obras, elas hoje são produzidas em uma base arenosa. A Itogras deixou de produzir, principalmente nos novos campos, a produção em solo natural. A gente tem colocado uma areia num padrão adequado e produzido sobre ela, justamente para evitar qualquer problema com contaminação. Como vocês estão vendo, a gente está aqui na fazenda, né? E a gente não vê sombra. A grama, ela adora esse ambiente aqui de bastante sol. A grama gosta de sol. E para o amante do futebol, sabe que, principalmente depois das reformas dos nossos estádios para a Copa do Mundo, a sombra passou a ser um fator importante dentro dessas arenas, e isso impacta a quantidade de luz que chega para a planta, e ela acaba sofrendo estresse por conta da falta de luz. Então esse é um fator super importante na decisão de uma variedade. E a Hybrid se destacou nos testes que foram feitos na Universidade de Texas A&M. Entre as variedades, ela teve a melhor performance em áreas semi-sombreadas. E foi um fator decisivo, um dos mais importantes para a tomada de decisão e para a gente acreditar que a Hybrid vai ajudar a performance dos nossos gramados esportivos.